Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui nessa segunda parte de nosso programa. Na verdade, é a primeira, né? Porque nós estamos entrando aqui no meio da tarde e nós vamos falar sobre coisas bem interessantes. Por exemplo, a situação no Oriente Médio, por que Israel não atacou de vez as instalações nucleares do Irã, sendo que já sabia aonde elas estavam. E por que os Estados Unidos não querem que Israel destrua essas instalações nucleares do Irã e nem tampouco as reservas de petróleo? Você também vai saber, nós vamos fazer um comentário aqui bem legal a respeito de uma festa que aconteceu no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro, com os soldados que são preparados para a guerra, fazendo um festão como se estivessem num baile funk no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Você deve ter visto isso já. E nós vamos comentar o que vai acontecer com esses soldados, o que vai acontecer com os comandantes deste batalhão. Esses assuntos e outros igualmente interessantes nós vamos abordar daqui a pouco. Mas antes, é necessário que você preste atenção no recado de nosso apoiador. Isso nos ajuda bastante. Ele tem feito um excelente trabalho em apoiar o nosso canal. E ele vai dar um recado para aqueles que sentem dores, aquelas dores chatas que acabam tomando conta de nosso corpo. Dor de joelho, dor de ombro, dor nas costas. Ele tem um produto bem legal para isso e que funciona muito bem. Preste atenção no recado do Andrei Andrade e a gente volta logo na sequência com as informações de nosso programa. Se liga aí no recado do Andrei Andrade. Olá, Paulo, é um prazer incrível estar aqui mais uma vez, para ressaltarmos, para poder indicarmos esse produto maravilhoso a essa nossa grandíssima audiência. Gente, você que tem uma rotina puxada, você que tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia, e aí você não está conseguindo executar essas coisas por conta das dores. Muitas pessoas, dedicam a vida inteira para o trabalho e muitas das vezes deixa a saúde para depois, mas é o que eu falo, gente, uma hora a conta chega, uma hora a fatura vem e a fatura vem pesada, é por isso que eu falo, se você não tratou das suas articulações, da reposição do que você precisava e hoje você sofre por conta disso, eu tenho a solução para você, gente. Esse produto, o Articulark, ele é reconhecido pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde como o melhor e o maior produto ortopédico que nós temos no Brasil. Mesmo você que já operou e não teve resultado, você ainda sofre com dores, você vai tomar 2 cápsulas ao dia. Uma pela manhã, no início do seu dia, e uma de noite antes de dormir. E com certeza, na primeira semana de uso, eu garanto para você, você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, vai fazer tudo e não vai sofrer com dor e ainda vai ter energia e você vai ter qualidade de vida você ligando agora. Presta atenção, você que tem artrite, você que tem artrose, tem bursite, tendinite, fibromialgia e não aguenta mais. Se você quer solução definitiva, pega o seu telefone, liga agora e aproveita 0800 591 4391. Além do desconto especial que nós preparamos para hoje, eu vou mandar para você de presente o nosso Ora Pronobis, um produto maravilhoso. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, ele ajuda nos triglicerídeos, quem tem problema com imunidade, problemas intestinais, ele é ótimo, vai regular tudo. Além do Ora Pronobis, você vai ganhar 2 pomadas, a pomada diurna e a pomada noturna. Você passa ela sempre nos horários indicados. São pomadas ótimas e também tem ácido hialurônico na pomada, tá? Maravilhosa. Junto com as pomadas, ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete massageador para os pés, para melhorar a circulação, para melhorar a vascularização, e eu tenho certeza que você usando até varizes ele vai tirar. Junto com ele, ainda ganha o aparelho profissional de mão, aquela pistola massageadora que você coloca e faz massagem local. É maravilhoso. Tudo isso você recebe na porta de casa, não cobramos o frete, a entrega é gratuita e o melhor, você não precisa pagar nada agora, você vai usar primeiro o produto para ver a diferença e o pagamento nós combinamos lá para frente. Aproveita e liga 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo! Gerson, a gente estava falando sobre a questão de Israel atacar as instalações nucleares do Irã. Se Israel já sabe onde estão, você explicou muito bem por que Israel não ataca e não destrói essas instalações de vez. Você acabou dizendo que isso foi um pedido, dos americanos para evitar
problemas maiores ali, porque poderia subir uma nuvem radioativa e, de repente, você causar naquela região um estrago muito maior do que foi causado em Chernobyl, ali na região da Ucrânia, né, lá nos anos 80. Eu vou além disso, Gerson. Você acha que pode haver um interesse também por parte dos americanos em manter um certo avanço controlado da tecnologia nuclear iraniana para fazer frente aos países árabes daquela região? Eu digo isso porque aconteceu no passado com o Paquistão, com Osama Bin Laden, aconteceu no Iraque com Saddam Hussein. O problema é que esses dois, que acabei de mencionar, se viraram depois, né? Se revoltaram contra a CIA e contra os americanos e acabou dando naquilo que todo mundo já conhece. Mas o fato de Israel e os Estados Unidos não destruírem as instalações nucleares no Irã, você acha que pode ter, além dessa preocupação com o vazamento radioativo, mas pode haver um interesse em controlar toda aquela região? Essa sua tese, ela tem uma ancoragem em um grupo, pelo menos de intelectuais, de um think tank aqui nos Estados Unidos muito forte, que é bipartidário, que inclusive subsidia parte dos investimentos da indústria bélica aqui dos Estados Unidos. E essa sua provocação, ela não está solta no ar, não, pelo contrário. É uma provocação que encontra amparo em grupos bipartidários que acham que esse equilíbrio ali é mantido, como na época da Guerra Fria, você citou o Paquistão e a Índia, é um bom exemplo. Mas eu posso te dizer, Paulo, que eu tenho acompanhado os debates mais recentes e aqui nos Estados Unidos a tendência é se considerar a campanha no Iraque, particularmente do Bush pai, quando vai ao Iraque e principalmente quando o Bush filho, ele utiliza a mesma ideia de que o Iraque seria democratizado e que aquele ataque que foi feito de certa maneira, para a destruição de armas de destruição em massa, e que, na verdade, se descobriu extremamente equivocado, acabou abrindo um debate aqui nos Estados Unidos de que essa maneira de fazer política externa, querendo colocar contendores para que não haja uma potência regional capaz de emergir e colocar, de alguma maneira, os interesses americanos sob risco, isso já não funciona ali no Oriente Médio. Por quê? Porque quando o Irã ele resolve se sobrepor a Israel, como ele está fazendo hoje, utilizando esse arco que ele chama de resistência, e que aqui nos Estados Unidos o pessoal considera um arco, um eixo realmente do mal, porque ele utiliza dos terroristas. Nós não podemos esquecer que hoje Israel está enfrentando 7 frentes simultaneamente e de grande parte desses ataques, na verdade, são ataques feitos fora daquela consideração formal da Guerra Fria que você fala, de uma guerra que poderia ser nuclear. Na verdade, são grupos terroristas, esses grupos operam, inclusive, contra a Marinha Mercante Mundial, que passa aí acesso ao Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez. Eles também põem em risco a produção de petróleo que sai dali do Golfo Pérsico. E eu quero te respondo fazendo uma provocação. Você reparou que o príncipe da Arábia Saudita foi convidado para a reunião do BRICS e não foi, e preferiu se encontrar com o Antony Blinken? Sabe por que isso? Porque os Estados Unidos hoje já trabalham com um acordo de paz entre os árabes sunitas e eles entendem que o Irã xiita precisa virar essa página. A Revolução Islâmica ali no Irã precisa ser, de fato, subjugada pela própria população. E com isso a gente vê a população persa aqui nos Estados Unidos, na Europa, os iranianos se reorganizando para a mudança do regime. Então eu creio que não seria uma boa ideia hoje, nesse momento, fortalecer essa produção nuclear, como você fala, que é possível o Irã fazer a utilização de uma usina nuclear, embora tenha petróleo para termoelétricas ali para até a eternidade, né? Até o Alá voltar. Mas mesmo assim, eu acredito que essa estratégia, Paulo, ela não prospera, pelo menos não nessa configuração dos ayatolás. Teria que haver uma mudança interna no Irã antes dessa estratégia dar certo. Ok, mesmo porque se fizerem de novo o que foi feito com Osama Bin Laden e com Saddam Hussein, as coisas podem complicar de vez se o Irã tiver
uma tecnologia nuclear avançada com intuito bélico, né? Então aí realmente vai ficar uma coisa complicada. Eu lembro também que eu perguntei no programa para você se você acreditava que essa guerra ali no Oriente Médio entre Israel e Irã poderia escalar um nível eterno, ou seja, cada vez mais, né, vai se escalando. Até onde pode se chegar isso? Porque o Irã disse que atacou Israel porque Israel atacou o Hezbollah, que é patrocinado pelo Irã. De fato, diretamente, o Irã não tinha absolutamente nada a ver com isso, mas mandou aqueles quase 200 mísseis, né, sobre a cabeça, né, dos israelenses. A resposta veio agora e do jeito que o Ayatollah falou do Irã, que estava tudo certo, que tinha acabado, já tinha resolvido, já tinha se vingado, Israel disse que não e mandou esse bombardeio agora, na sexta-feira, preciso, sobre as instalações iranianas. Aí, o Irã, o Benjamin Netanyahu disse, não, agora também estamos quites, acabou. E aí o Irã disse que não, né, que vai revidar. E um fica sempre nessa história de revidar, revidar, isso não vai acabar nunca. Então foi por isso que eu lhe perguntei, existe essa possibilidade dessa coisa escalar cada vez mais? E se sim, até onde isso vai chegar? Não existe essa possibilidade, na minha avaliação, por uma razão muito simples. A distância. O Irã fica muito longe de Israel. Por isso ele se vale do Hezbollah no Líbano, por isso ele se vale até do Hamas, ali na faixa de Gaza, por isso ele fomenta os Houthis ali na entrada do Mar Vermelho, no Iêmen. Ele se utiliza das próprias forças Quds, hoje ali na Síria, apoiando o Bashar al-Assad junto com os russos. Ele aproveitou a população xiita no Iraque, depois da guerra no Iraque, e coloca ali milícias também no Iraque. Então você veja que ele vai cercando Israel, mas a base territorial iraniana jamais, ou da base territorial iraniana, jamais houve um ataque direto a Israel, como aconteceu por 2 vezes já esse ano, em abril e agora no início de outubro. Todas as duas iniciativas de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos e drones foram praticamente 100%, 99% interceptadas pelo sistema de Israel. Porém, há uma diferença entre proteção e defesa. Israel é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de defesa, que significa bem mais do que se proteger, ou seja, ele tem um sistema de proteção, mas ele tem capacidade de se defender. O que quer dizer isso? Eliminar a ameaça. Israel tem essa capacidade. E veja como eu entendo, e eu fui a Israel e eu voltei com essa impressão, é uma nação extremamente ética e democrática, porque ela tem que prestar contas à sua população. Veja que 11 meses o Hezbollah ficou diariamente lançando foguetes e mísseis para o território israelense. Qual país do mundo permitiria que durante 11 meses a sua população fosse ameaçada? Mas eu vou além. 60 mil israelenses tiveram que abandonar suas casas ao norte, porque Israel considerou a fronteira com o Líbano e aquela área da Síria também, ali já nas cabeceiras do Rio Jordão, toda aquela área foi considerada como teatro de operações, zona de guerra. Retirou sua própria população, colocou em hotéis, deixou todas essas famílias dos kibbutz ali do norte completamente desvinculadas das suas raízes. Durante 1 ano, Paulo. E sabe por que isso? Porque Israel, apesar de ser um país pequenininho, ele fez frente primeiro ao Hamas ali na faixa de Gaza, conseguiu seu objetivo militar, agora se volta ao norte, vai atrás do Hezbollah e provou para o Irã que tem capacidade com a sua força aérea de ir ao Irã. E veja que ele primeiro faz a eliminação do líder do Hamas lá na capital iraniana, ele também abate um importante general na capital da Síria, ele também abate o líder do Hezbollah que estava com outro oficial iraniano na capital do Líbano, ou seja, ele demonstra que a inteligência militar de Israel é capaz de fazer uma operação como dos pagers, como da eliminação desses líderes de uma maneira cirúrgica, a dizer para o Irã o seguinte: nós temos capacidade de nos proteger, mas temos capacidade de nos defender. E o Irã, infelizmente, nós pensamos, né, pelo mainstream jornalístico, que o Irã tem essa capacidade toda, mas não tem.
A verdade é que o Irã, sem o apoio da Rússia, ele não consegue ali na região projetar poder. E a Rússia, a bem da verdade, ela enfrenta uma guerra com a Ucrânia. Nem mesmo na Síria hoje os russos conseguem ajudar o Bashar al-Assad. E o pior, a Turquia hoje se volta contra os curdos ali do Kurdistão. Então a confusão hoje na Síria é tão grande que nós temos tropas americanas, russas, apoiando o Bashar al-Assad, o Irã ali contra o Estado Islâmico, que é sunita. Toda aquela confusão ali, Israel não tem nada a ver com isso. Mas, no entanto, Israel hoje é atacado porque o Irã entende que Israel, os judeus, têm que ser eliminados. É diferente. O Irã não tem interesse de ajudar os palestinos por uma questão territorial, como ingenuamente a esquerda brasileira diz que é uma questão territorial dos palestinos. Não. Para o Irã, eles têm que destruir Israel e eliminar os judeus, porque é uma questão religiosa. E esse radicalismo religioso, Paulo, não tem solução, não tem geopolítica. Ele só entende, infelizmente, ao poder militar da força. E Israel entendeu que é chegado esse momento. Agora vamos partir para os Estados Unidos. Você teve um papo bem interessante com o senador Rick Scott, republicano da Flórida, que está tentando a reeleição. E ele prometeu bastante ajudar, os imigrantes, principalmente ficar atento com o que acontece hoje no Brasil. Como é que foi essa reunião com o embaixador Gerson? Conta pra gente. Com o senador. O senador Rick Scott, na verdade, ele é um político muito experiente aqui da Flórida e que tem um trânsito gigantesco no meio da comunidade latina. Ele, inclusive, fala espanhol também. Mas ele praticamente desconhecia a situação do Brasil. E a Maria Elvira Salazar, que também disputa, agora defende o seu mandato, também pelo Partido Republicano, mais ligada aos cubanos, aos venezuelanos, ela vinha sendo alguém que se juntou aos brasileiros, entendeu a situação crítica, mas agora o principal candidato, é o candidato republicano à reeleição aqui do Senado na Flórida, e resolveu, ou pelo menos se sensibilizou ao que está acontecendo no Brasil. E houve uma grande reunião na sexta-feira, já havia tido essa mesma reunião em Orlando, lembrando que Orlando hoje, 10% da população de Orlando é de brasileiros, e aqui o sul da Flórida foi feita uma reunião com o Rick Scott, com o senador, e sabe o que me chamou a atenção, Paulo? Lá eu encontrei uma equipe com um jornalista, uma equipe com um cinegrafista bem estruturada da CNN, e eles estavam querendo descobrir por que os brasileiros fizeram um movimento numa churrascaria para receber o senador Rick Scott e conversar com ele sobre as demandas da comunidade brasileira. E eu fui, aproveitei que você me deu folga na sexta-feira passada, na verdade, nós fizemos o nosso programa na quarta, antecipamos, e eu fui lá conversar com ele. E eu tive a oportunidade de falar, depois que a CNN o entrevistou, e inclusive ele foi alertado, é interessante que uma liderança da Yes Brasil foi ali no ouvido dele e falou, se cuida que esse pessoal que é brasileiro, que está ali entrevistando, eles estão torcendo ali pela Kamala Harris, se cuida. E ele fez a entrevista, foi muito educado, mas logo depois eu aproveitei e falei para ele o que estava acontecendo com o Geyer, expliquei para ele que na sexta-feira, naquele dia de manhã, o deputado Gustavo Geyer, tinha sido visitado ali, com uma operação da Polícia Federal à véspera da eleição, com todas as características de perseguição política, da mesma maneira que aconteceu com Ramagem, com Jordi, não por coincidência. E isso eu expliquei para ele, e ele já tinha consciência, e quando ele me respondeu, depois eu até gravei com ele um pedacinho, e eu falei para ele, olha, a situação está ruim, nós precisamos da sua voz. E ele me assegurou, eu serei a voz dos perseguidos políticos no Brasil. E ele conhece o que está acontecendo no governo Lula, viu? E o que ele falou do presidente Lula? Ele, inclusive, foi bastante taxativo de dizer que a administração do presidente Lula ela está indo na direção errada. Claro que ele estava se referindo ao alinhamento com os países ou com as ditaduras da América Latina, que ele conhece bem. Ele sabe da ligação de Lula com Cuba, com a Venezuela, com a Nicarágua, apesar desses dois momentos em que a gente está vivendo de dificuldade com Venezuela e Nicarágua. Ele sabe das ligações históricas com a Bolívia, por exemplo, de Evo Morales.
ele conhece muito bem a situação dos venezuelanos aqui no sul da Flórida também. Então é interessante que ele consegue enxergar que Lula é um representante da velha guarda marxista que está com a cabeça ainda completamente no século passado. E eles também entenderam que o papel do Brasil hoje no BRICS é de respaldar a posição da China e da Rússia. E isso o americano sabe muito bem, que essa guerra ou essa disputa que vai para o campo comercial, geopolítico, científico, tecnológico e até psicossocial, ela precisa, ou pelo menos o americano precisa trazer o Brasil de volta para o Ocidente, ou para a cultura, né, do Ocidente, que é onde a gente sempre esteve inserido, né, Paulo? Engraçado, né, quando ele se refere ao presidente Lula, né, à esquerda em geral no Brasil, eu chamo a atenção para uma coisa. Aqui, né, no Brasil, os caras se dizem progressistas, mas estão presos no retrocesso, né, no século passado, com Karl Marx e outras coisas mais. Então, não pensam na evolução, né, não perceberam que o mundo andou. Continuam do mesmo jeito. E tem gente dizendo que aquele cara que dorme bem, que come bem, que vive bem, fica reclamando de excessos em programas sociais, que está havendo demais. Não é nada disso. O que a turma reclama é do recurso ser mal aplicado, porque você vê uma distribuição de recursos públicos em programas sociais que não estão dando certo. Então aí se cobra uma posição do governo, ou seja, que se aplique em programas sociais que deem resultados. Quanto mais tivermos, melhor, mas programas eficientes que ajudem na evolução do status quo daquele que está em situação de miséria. É ou não é? Mas agora eu quero sair desse contexto, se você quiser comentar, você vai ter oportunidade, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que aconteceu recentemente e choveu aqui dentro, né, na nossa redação, de sugestões para a gente abordar essa questão, que foi uma festa, Gerson, que aconteceu no 26º Batalhão de Infantaria, como nós estamos vendo aí, olha, de paraquedistas lá no Rio de Janeiro. Aí houve uma reclamação danada que os militares, que são todos eles paraquedistas, estariam fazendo uma festa funk, igual aquelas festas funk que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro, todo mundo sem camisa, com bebida alcoólica, cigarro, tudo isso bem diferente daquilo que a gente imagina e aquilo que a gente está acostumado a ver dentro das guarnições, dentro, né, das instituições, ou seja, dentro do exército propriamente dito. Ou seja, uma época bem diferente, eu acredito, que da sua, né, Gerson? Você saiu recentemente, mas eu acredito que na sua época não tinha festas como essa aí, né? O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe que com a idade a gente vai aprendendo a fazer uma leitura um pouco menos superficial dos fenômenos. E eu quero fazer duas abordagens. A primeira abordagem é a seguinte: houve uma reação do comandante militar do leste, o general Vasconcelos, ou Kleber, como eu conheço, Kleber Vasconcelos, é alguém que eu conheço profundamente, é um paraquedista, mas não somente um paraquedista. Eu estou vendo aqui, além dele ser um paraquedista, ele fez o curso, ele é mestre de saltos, é precursor paraquedista, é mergulhador autônomo, básico combatente de montanha, básico de salto livre e avançado de salto livre. Significa o seguinte: o comandante militar do leste hoje conhece profundamente a brigada paraquedista e sabe que há uma tradição ali na brigada de nós termos combatentes que estão prontos para, de fato, fazerem diferença e chegar em qualquer lugar do país, porque são a força estratégica que o Exército tem. Então, é inadmissível que militares que têm esse nível de aprestamento, há um grupo muito profissional ali, que seria aquele grupo que, de fato, vai para a guerra a qualquer momento.
Dali, nós temos unidades no Exército que podem, com 6 meses, com 1 ano, se transformarem em operacionais. Mas a Brigada Paraquedista, não. Ela é uma força de pronto emprego, como nós chamamos. Então, o comandante militar do leste já tomou as providências, muito provavelmente o comandante dessa unidade, oficiais, aqueles que estiveram nessa festa, vão ser responsabilizados, punidos. É possível até que o comandante seja exonerado, seja afastado. Essas providências são as providências normais de todo o comando que, quando percebe que há um excesso ou um desvio de conduta, ele tem que corrigir. Agora eu vou para o outro lado, Paulo, que talvez às vezes você não vai ouvir isso de outras pessoas. O Rio de Janeiro, Paulo, isso que você viu dos soldados, você falou assim, talvez na sua época, na minha época também havia o churrasco, havia a música, havia essa necessidade, inclusive um fenômeno que eu vou te contar agora, um amigo me falou que a banda de música do quartel dele, ela era muito solicitada para todas as cerimônias civis, prefeituras, escolas. Então, os pobres dos músicos dessa unidade não tinham final de semana. Toda semana eles eram requisitados. E aí ele falou assim, eu vou fazer um churrasco de homenagem para a minha banda. E ele fez essa festa, esse churrasco, comprou cerveja para o pessoal e reparou que o pessoal da banda ninguém tomava cerveja, só tomava refrigerante. E ele fez isso não dentro do quartel, ele fez num clube, do clube de oficiais sargentos, o pessoal estava à paisana, não tinha problema nenhum, podia consumir bebida alcoólica, e no entanto a banda não consumia bebida alcoólica. E ele foi conversar com o pessoal da banda e eles falaram assim para ele, só quer realmente nos homenagear? Faz o seguinte, deixa a gente fazer uma cerimônia religiosa, porque os músicos aqui da banda é todo mundo crente, a gente não bebe. Esse comandante veio falar para mim, falar, Gerson, porque ele sabe que eu sou evangélico, ele falou, Gerson, a minha banda toda só tem crente, porque hoje em dia, antigamente os músicos era aquele pessoal que tocava no carnaval. Hoje, a geração mais nova, os músicos que tocam ainda instrumentos, né, de bandas de música, eles vêm das igrejas evangélicas. Agora, o outro lado da moeda, Paulo, é que quem são os soldados da Brigada Paraquedista? São esses que você viu aí retransmitindo ou trazendo para o quartel o baile funk. A manifestação que eles veem nas suas comunidades. Esse soldado aí representa culturalmente a classe pobre do Rio de Janeiro. E nós não gostamos de encarar essa realidade, mas esse é o tipo de música que a classe pobre do Rio, que se localiza nas favelas, gosta e consome. É claro que esses militares, e essa é uma grande capacidade que as Forças Armadas têm no Rio de Janeiro, de retirar o jovem das comunidades carentes, leva para a Brigada Paraquedista, para os quartéis do Exército, dá a ele uma outra visão. Os seus heróis passam a não ser os narcotraficantes e passam a ser os seus sargentos, seu tenente, seu capitão, seu comandante, seu tenente-coronel, que estão junto com eles ali, e esses homens vão para a guerra, para qualquer situação, e são leais a seus líderes e seus chefes. Então, existe um outro lado da moeda que às vezes a gente não pensa. A realidade social hoje do Rio de Janeiro, ou seja, de onde você vai captar essa juventude no Rio de Janeiro, é das comunidades onde a festa para eles é essa daí. Agora, houve excessos, você não poderia estar com o pessoal fardado, a bebida alcoólica dentro da unidade, isso com certeza será coibido, será punido, será corrigido. Há diretrizes, inclusive, que eu já soube que já foram distribuídas. Pode-se fazer festividades como essa? Pode, mas deve-se fazer fora do ambiente do quartel, sem farda, em locais em que você possa fazer a confraternização. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, o público, a raiz de onde vem o soldado hoje do Rio de Janeiro é do mesmo lugar de onde vêm os soldados do narcotráfico. Por isso que quando a gente ocupou o Morro do Alemão, eu não sei se você lembra disso, nós trouxemos tropa a cada 6 meses de todos os lugares do país. E por que a gente não utilizava a tropa do Rio de Janeiro o tempo todo? Já que seria muito mais fácil. Porque o soldado do Rio mora no bairro junto com o traficante. Então, essa realidade hoje do país acaba nos introduzindo um ponto que eu faço questão de te dizer, Paulo,
presta atenção numa reunião que vai acontecer essa semana, que está sendo chamada pelo presidente da República, para falar sobre um projeto, uma PEC da segurança pública, querendo criar o SUS da segurança pública, o Sistema Único da Segurança Pública, querendo concentrar no governo federal a capacidade de intervir na segurança pública. Por quê? Por causa daquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro. E o Exército, as Forças Armadas, também têm desse mesmo público, dessas mesmas comunidades, a sua fonte de recursos humanos, Paulo. Então nós vamos ter até sexta-feira, nós vamos acompanhar essa reunião do presidente com os seus ministros e governadores, porque foi uma proposta apresentada pelo ministro Lewandowski. Vamos ver como é que vai terminar essa reunião e nós vamos comentar isso bem aqui no programa, Gerson. Eu gostaria de te ouvir, mesmo porque você agora com a informação que você passou, e eu me lembro muito bem disso, a cada 6 meses vocês traziam soldados, né, de diferentes partes do país. Nós vamos discutir se, de repente, não seria essa a solução para combater o crime organizado dentro do Rio de Janeiro. Não usar absolutamente nada que esteja dentro do Rio de Janeiro. Né, nós sabemos que as forças policiais são extremamente bem preparadas, são fortes, mas para que possa surtir algum resultado, isso na verdade é uma pergunta que nós vamos avançar, eu quero que você não me responda agora, que você responda mais para frente, se não seria melhor poupar essa gente ou trabalhar com um certo, né, distanciamento e entrar com gente de fora completamente isenta de qualquer ligação com a cultura do Rio de Janeiro. Talvez isso possa dar certo, ou não, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai discutir ao longo da semana, tá bom? Guarda isso aí para a gente vir discutindo isso. Só deixo uma ideia final, não vou entrar como você me pediu, mas eu digo para você o seguinte, esse é um assunto seríssimo e essa centralização em Brasília é perigosíssima. Não claro só porque é o Lewandowski, mas porque nós sabemos que aqui nos Estados Unidos, você conhece bem, a força militar da Guarda Nacional fica na mão dos governadores de estado. E no Brasil não é por acaso que a nossa Constituição coloca a segurança pública na mão dos governadores de estado. Essa concentração de poder em Brasília, ela é terrível, tanto na área tributária, ela acaba erodindo o nosso sistema federativo, mas sobretudo na segurança pública a gente tem que ter muito cuidado. A história já nos ensinou, desde a Revolução lá em São Paulo, Revolução de 30, a história brasileira nos ensina o que pode acontecer quando a gente centraliza o poder numa ditadura, como foi a Era Vargas, e as experiências nos mostram que isso não dá certo. Pois é. Então a gente tem que abrir o olho, a gente vai analisar, a gente vai conversar e emitir opinião. Gerson, obrigado, viu? Então até sexta-feira. Um abraço. Até sexta.